Olá pessoal, estamos aí em mais um podcast da Rafus Press, mais um Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, mas um pouco subterrâneo no mundo tanto da bibliofilia em geral, quanto até mesmo no mundo editorial, né? No mundo editorial existe uma certa obsessão, eu poderia usar esse termo, né? Que eu chamaria de obsessão pelo ISBN. ISBN é um número de catalogação dos livros. Hoje em dia ele pode ou não vir, né, em conjunto com um material que é a ficha catalográfica. Pode existir a ficha catalográfica sem ISBN, se não existir a biblioteca, porque o ISBN é um serviço de catalogação, um sistema de catalogação que começou a, digamos assim, decolar nos anos 60, 70. Até então não existia. Os livros não tinham nenhum tipo de catalogação. Existia, às vezes, uma espécie de depósito, né, que começou a gerar assim as grandes bibliotecas, como a Bibliothèque Nationale Francesa ou a British Library, né? Mas também isso não era muito, digamos assim, estruturado nem por lei, né? Não existia uma lei a respeito disso ou algum tipo de, digamos assim, de burocratização, né? De estruturação formal. E a classificação, então, essa era inexistente, não é? Se você, qualquer livro antigo, né, anterior aos anos 50, como eu disse, 60 até, não existia esse número, não é? Às vezes existia até uma ficha, como eu disse, uma ficha catalogada. Já existia sistemas de catalogação de livros, né? Mas não existia ainda nada formal. Pois bem, a partir dos anos 60 e 70, iniciou-se o processo natural de formalização de elementos de catalogação, ainda de uma maneira muito, digamos assim, irregular e muito não exatamente unificada. Até hoje não é muito, né? Existem editoras que têm um tratamento de editorial, assim, editoras, por exemplo, dos Estados Unidos, que não costumam colocar lugar onde o livro foi impresso, ou então coloca, como às vezes é uma editora grande, ou mesmo uma editora universitária com várias ramificações, coloca uma cacetada de cidades, então você, mas qual cidade onde isso aí foi impresso ou publicado inicialmente, enfim, não existe isso, é bem complicado, você às vezes toma uma decisão mais simples quando você vai citar, não é? A catalogação ela é importante porque é necessário para citar uma obra, né? Mas como eu disse, isso é mais recente, e assim, esse processo se tornou meio que uma obsessão, né? Muitos meios de comunicação, formadores de opinião, a primeira coisa que eles perguntam é se a obra tem ISBN. Se não tiver, sei lá, não serve para nada, não vale para nada, nem para papel higiênico, e eles não resenham, não se importam, coisa e tal. E isso é claro que é um absurdo. Como eu disse, é jogar fora os livros que não tinham isso, os livros do passado. E assim, isso também é jogar fora uma produção contemporânea, que é a produção dos fanzines. O fanzine é um dos elementos mais importantes da produção cultural. Ele que mantém a cultura circulando, né? Ele é, digamos assim, o fanzine é a recapitulação do folheto, do panfleto, né? Que no passado teve uma importância gigantesca. As grandes universidades assim do mundo, especialmente da Inglaterra, que tinha uma produção editorial muito forte, assim, de rua, né? Editorial que eu falo, uma produção de material de rua, que não só jornal, que seria isso domesticado, mas panfleto com profecia, descrição de crimes horrendos. Isso era, não é, o dia a dia dessas pessoas, né? Sei lá, a partir do século XVIII, principalmente, mas antes já, né? Era comum você, as próprias dieta, né? Do Lutero foi algo impresso e colocado na porta da igreja lá, não lembro de onde, e que começou o movimento luterano, o movimento protestante, né? Quer dizer, era comum ou você fazer uma impressão pequena e distribuir de mão em mão, ou fazer, às vezes, uma produção quase do livro do autor. Isso já existia com Blake, né? Que eram pouquíssimos livros que ele mesmo produzia, como um fanzineiro, ou essa produção assim, digamos, de panfleto distribuído de mão em mão ou colado em parede. Então, isso é a literatura selvagem, isso é o material de rua, né?
O material formou gerações e gerações por séculos na humanidade. E esse material hoje ele é desprezado, porque não tem esse ISBN, com certeza não vai ter. E é produzido pelo próprio autor ali na unha, na raça, né, que aprende, ou às vezes é da área e tal. Enfim, o material, os panfletos, né, o material, assim, esse material do fanzineiro, do fanzine, é essencial. Alguns dos grandes editores hoje em atividade no Brasil, como por exemplo o Cid Vale Ferreira, né, do Sebo Clepsidra, uma das melhores editoras no Brasil hoje, ele começou com fanzines de música, né, fanzines de cultura, né? Então eu resolvi trazer 3 exemplos de fanzine, não é, para conversar um pouco com vocês a respeito disso. Um brasileiro e 2, o brasileiro, aliás, com características bem próprias, e 2, um australiano e um inglês. O australiano e o brasileiro, eles estão, assim, em produção. Então, você entra em contato com os digamos assim, com os editores, né, que montam, escrevem e fazem aquilo na unha, e aí você consegue esse material, não é, para publicar, assim, para leitura, não é, enviado pelo correio e tudo mais. Bom, continuando, né, quais seriam então essas 3 obras? A primeira delas é a mais antiga, a mais ancestral, por assim dizer, que é o Netherwood. O que é o Netherwood? Jonathan Wood é um dos grandes escritores do gênero fantástico em atividade hoje e de gêneros correlatos. Ele tem um estilo poético muito próprio, né? Vocês podem descobrir isso no Destino, que é o livro em que aparece a tradução da melhor obra dele, que é até o momento, embora tudo que ele escreveu seja brilhante, que é The New Fate, não é? Tradução minha, como Um Novo Destino. E ele começou a carreira dele, como boa parte desses autores dessas novas tendências do fantástico, que alguns viram até editores, como é o caso do Mark Valentine e tantos outros, ele começou com fanzines, né? Por exemplo, o John Hirschhorn Smith, que é o editor da Sidereal Press, ele digitalizou e colocou todos os fanzines dele de música, com entrevistas com Nurse with Wands e tal. Então esse pessoal, editores e escritores, começaram como fanzineiros, assim, inspirados pelo espírito do punk rock, nem todos, né, próximos do punk, cada um foi para um estilo diferente de música, né? E o Jonathan Wood, ele trabalhava basicamente como antiquário, com livros antigos, livros raros, e como editor também de uma editora especializada mais em poesia. E a Into the Woods, que é o fanzine dele, era sobre esse tema. Mais ou menos no final dos anos 80, não tem nem data direito, 1990, na verdade me parece, ele lançou um romance inteiro chamado Netherwood em formato de fanzine, como um material xerocopiado e grampeado, clássico fanzine, né, com a capa de cartolina e tudo mais. E é um livro incrível, né? É um material, ele me mandou esse material, ele tinha, né? É um material assim, sem preço, né? Aquela arte de xerox que caracteriza o fanzine e que faz até dos elementos mais interessantes desse tipo de material, tá todo aqui nesse livro, que é espetacular, não é? É um romance no estilo, né? Um romance extremamente reflexivo, subjetivo, no estilo de Jonathan Wood, não é? Então esse material é muito difícil de conseguir, mas enfim, vale a pena tentar, sei lá, falar com o escritor diretamente nesse caso, não é? Como eu falei, infelizmente os fanzines eles acabam relegados a um esquecimento injusto, né? Exatamente porque eles não têm elementos de catalogação que facilitam o reconhecimento da obra, né? Então eles são esse material de rua, né? Só depois de um certo tempo, de décadas, às vezes até de mais de um século, é que esse material tem um recenseamento adequado, se e somente se você tiver uma cultura de armazenamento, uma cultura de preservação desse material não catalogado por vias usuais. Como eu falei, no Brasil, com essa sede de ISBN, isso é perigoso porque você perde essa possibilidade de catalogação de outros elementos gráficos que não tem nenhum tipo de numeração usual seguida, né,
padronizada e seguida pelos mecanismos aí como a Biblioteca Nacional ou qualquer outro que seja um mecanismo que regula a produção de livros de uma maneira ou de outra. Ou pelo menos a catalogação, né? Produção não regula, imagina, mas a catalogação sim. Ou pelo menos não regula por enquanto, né? Nunca se sabe aí se a gente vai ter um golpe e aí começa a regular. Mas enfim, Netherwood é uma obra incrível, assim, espetacular, né? Nesse estilo subjetivo, né? De narração do Jonathan Wood, que alterna registros poéticos, registros de prosa. E é interessante que nessa obra ele tem a possibilidade de também ilustrar esse elemento flamboyant entre prosa e poesia com imagens xerocopiadas, né? Nem sempre ele tem essa possibilidade. No The New Fate teve, na nossa tradução, não é? Foi possível também, porque a ideia era montar um almanaque, então o almanaque é gráfico, né? Então existe uma ilustração de todo o material dele nesse caso, mas no caso aqui ele escolheu as imagens, né? Então é muito interessante. Bom, prosseguindo, esse é o, então, Netherwood. O segundo material é produzido pelo Chris McCool. Chris McCool é um escritor australiano. Ele já participou, né, de algumas coletâneas da Rafus Press. Coletâneas que são hoje bem raras, como é a, se não me engano, a Ircália, não é? Só um minutinho. Enfim, né, o gato. As coletâneas como a Ircália e a coletânea The Crystal Palaces, né, The Crystal Castles, que são hoje esgotadas, né? Ele participou das duas. Ele é um escritor que se interessa bastante pela Rafus Press e ele publica dois fanzines que são espetaculares. Eu descobri esses fanzines e o escritor, comecei a me corresponder com ele. É muito legal isso do fanzine, que o escritor, editor, ele se torna uma pessoa, digamos assim, ele se torna alguém que você tem um contato mais fácil, mais fluido, não é? Não precisa de agente, não é? Porque, como eu falei, como é um material de rua, é um material que colabora, na verdade, com a popularização de elementos culturais importantes, né? De um gosto cultural importante e de uma percepção, né, do material impresso e da própria produção literária, crítica, fotográfica, ou que seja, sem tantos mitos, né? Porque essa produção nos jornais, revistas ou nas editoras tradicionais, ela parece inalcançável, porque você precisa de uma grande dispêndio de força, de energia, para chegar a publicar nesses lugares. E o fanzineiro mostra que não. Ele publica, pode não ter a qualidade mais linda do mundo, ou pode não ser o material mais maravilhoso, mas saiu. Então, se ele conseguiu, você consegue, qualquer um consegue, não é? Esse espírito, que vem antes até do punk, do do it yourself, né, do faça você mesmo do punk, é o espírito de todo fanzine. Existia nos anos 60, porque é um espírito contracultural, né? Não anticultural, mas contracultural, que está ali nesse celeiro, né, da cultura de massa e das contradições e aporias da produção cultural, gráfica, desde o século XVIII, pelo menos, como eu falei, os panfletos, ou até antes, na verdade, desde o Renascimento, desde que a humanidade começou a descobrir digamos assim, a leitura ou o usufruto do material escrito sem a tutela de uma autoridade religiosa imediata, né? Quando isso começou a ser cada vez... Ou então, as autoridades religiosas passaram a ser mais próximas do povo, né? Quando isso começou a ser cada vez mais frequente e a tutela dessas autoridades religiosas foi reduzindo ou foi se contradizendo, né? Porque tinha autoridades protestantes, autoridades católicas e tal. Aí surgiu essa cultura do fanzine, não exatamente do fanzine, evidente, mas essa cultura do material gráfico de rua, do material impresso que tem essa natureza. Então, entrei em contato com o Chris McCool e ele começou a me mandar o Bibliocuriosa, não é? Tanto o Bibliocuriosa quanto o Bizarrismo.
O Chris McCool, ele tem uma especialidade que é bem anglo-saxônica, né, de trabalhar com um elemento biográfico, né? Ele no último Bíblia Curiosa que eu recebi, ele faz, tem um artigo que chama The Seductions of Gabriele D'Annunzio, que ele faz um perfil do Gabriele D'Annunzio que é genial, um perfil biográfico breve, mas bem incisivo e bem, digamos assim, detalhado, e ao mesmo tempo com um certo grau de reflexão, que é brilhante. O foco do Chris McCool é uma literatura, por assim dizer, que não é literatura, não é? O nome disso tudo, Bíblia Curiosa, Unusual Writers, Strange Books. Esse é um dos fanzines, né? Ele trabalha com autores muito raros, autores muito estranhos, autores muito complexos, ou então obras esquisitas, né? Ele faz exemplo, por exemplo, do livro do Mussolini. Mussolini escreveu um romance ruim, né? Mas assim, um romance que contradiz várias ideias dele, né? Aí dos autores bons, para o próprio D'Annunzio, né? Que ele faz uma análise, ele trabalha com todas as traduções para o inglês, mas ele lê algum material em italiano também. Então é um material incrível. Tem um número da Bíblia Curiosa, que eu não sei se eu vou encontrar, em que ele trabalha com um autor de pornografia, e o artigo é genial, que ele mostra como era a indústria de pornografia nos anos 60, que era uma espécie de indústria mesmo, que os escritores sentavam ali na máquina de escrever, já às vezes nos primeiros terminais, né, mais ou menos computadorizados, e ficavam digitando horas e horas, um romance atrás do outro, e com um monte de pseudônimos, assim. Então ele meio que acompanha a rotina de um desses autores que meio que exemplifica, né, toda essa indústria, e é um artigo brilhante, né? Então esse material, Bíblia Curiosa, é incrível, tem esse foco digamos, no exótico, mas a perspectiva analítica do McCool, ela é muito sofisticada e ele foge dos estereótipos de exotismo, né? Então é um material realmente de imensa riqueza e que vale muito a pena o leitor ter contato. O segundo, digamos assim, fanzine que ele faz, aí é um pouco diferente, tamanho A4, não é? Ele faz aquele velho sistema de dobrar a folha A3 para fazer a capa, né, do A4. Então um material maior, com mais cuidado, também com esse elemento gráfico assim, agora de impressora laser, né? No caso do Netherwood, do Jonathan Wood, era realmente Xerox. Aqui é impressora laser, scan impressora laser, imagem de internet, impressora laser também. E o Bizarrisme, ele trabalha mais o elemento biográfico, que é realmente o foco dele. Como eu falei, ele tem essa é uma tradição antiga, até anglo-saxônica, da biografia e do perfil. Não era só anglo-saxônica, tanto que o próprio Cioran tem uma antologia do perfil, né? Mas os ingleses se destacaram bastante nesse universo da biografia, do perfil biográfico, né? E o Chris McCool vai nessa direção em tudo que é bastante excêntrico. Não é pouco, é bastante excêntrico. Então são obras, por exemplo, aqui ele trata de uma série de suicídios estranhos que aconteceram em Sydney nos anos 30, não é? Do pior, tem um dos números trata do pior poeta da humanidade, autodenominado e denominado pelos outros também, que era um sujeito de Sydney, que escreveu, aliás, por causa disso ou não, não sei, por ser o pior poeta ou não, uma cacetada de livros. Então é esse tipo de material, né? Ao mesmo tempo exótico, bizarro e muito interessante. Ele também trabalha no Bizarrismo com o Bokassa, não é? Um ditador, né? Ele tem alguns perfis de ditadores que enveredaram pelo caminho literário. Além do Mussolini, tem também, por exemplo, o Kim Jong-un, né? Que é escritor também. O pai dele também é autor de alguns ensaios, alguns livros, né? Então ele faz a análise desse material. É um material, assim, é uma delícia de ler, não é? É um material que quando eu recebo, agora a Austrália está com um pouco de dificuldades de envio, né? Não sei se suspenderam mais recentemente, mas quando eu recebo esse material, eu devoro, assim, principalmente Bíblia Curiosa, não é? Nesse caso, fora o Netherwood, tanto o material de Chris McCool quanto o que eu vou falar agora, eu vou deixar o link
dos press releases, e no caso que eu vou falar agora do site do autor, para vocês entrarem em contato e solicitarem, porque vale a pena. É muito barato. Por exemplo, o Bibliocuriosa, ele custa $5 canadenses, australianos, que é um pouco menos que o dólar, né? Então vale a pena adquirir. É muito barato, não é? Acho que com envio deve sair 7, né? É muito barato e assim, você está ajudando o trabalho dessas pessoas que fazem uma pesquisa gigantesca, um trabalho imenso, e ao mesmo tempo ajudando o desenvolvimento, né, dessa plataforma cultural que agora é global, né? Isso que é o legal também do fanzine. Agora ele é global, ele não é mais, né? Ele conseguiu, de certa forma, o fanzine conseguiu acompanhar a mudança dos tempos, né? E o último material é um tipo muito específico de fanzine, mas não é assim novíssimo, é inédito, que é o fotofanzine, né? Aqui é um material brasileiro, publicado por Murilo Ribas, né? Murilo Ribas, ele é um fotógrafo, cinegrafista, né? Fotojornalista. Ele é muito conhecido pelo trabalho que ele faz com o Yuri do canal Livrada, um dos poucos canais realmente independentes de análise de livros aqui da internet, ou de booktubers, né, como se diz hoje, que tem realmente um conteúdo interessante. E o Murilo faz a parte de cinematografia, manutenção do canal, né? Mais recentemente, ele também é fotógrafo profissional, com exposições no Paraná, né? Ele é paranaense. E mais recentemente ele publicou, foi anunciado inclusive através de uma entrevista e tudo mais no canal Livrada, ele publicou esse fotofanzine chamado Chernobyl, né? É um material muito bem feitinho, com uma capa profissional, mas é totalmente feito em casa, na raça, no estilete e tudo mais, né, na impressora. É um fotozine, né? O que acontece? O Murilo, durante os anos 2000, 90, não sei, ele foi... ele visitou Chernobyl, né? Hoje em dia, inclusive, com o novo sarcófago, parece que as visitas são até mais fáceis e mais frequentes. Virou um lugar turístico mesmo, que as pessoas vão visitar, igual é Auschwitz, né? Ou, enfim. Lá no Congo belga algumas igrejas, né, que foram usadas para um morticínio dos Tutsis. Enfim, são lugares que acabam se tornando lugares turísticos por, enfim, N dinâmicas sociais e psicológicas e tudo mais. Bom, e o que é esse material Chernobyl? É um né? Como eu falei, um fotozine, isso vem na capa. Então é uma série de fotos que ele fez, não é? Com papel fotográfico, e são fotos muito instigantes. São fotos, assim, é um olhar próprio, porque essas fotos, esses pontos, digamos que são os pontos que sobraram da cidade, eles são até conhecidos, mas é interessante um olhar diferente, né? Sabe, a foto, por exemplo, dos túmulos ali dos bombeiros, a foto dos trens e dos robôs que foram... Eles não conseguiram usar esses robôs, eles usaram os biorobôs, que eram soldados com um traje medieval de chumbo, não é? E que resistiram à radiação suficiente para matar 10 pessoas, até mais, né? Para poder tirar os detritos de cima do reator, né? Quando explodiu o reator, eles subiram esses detritos, e aí poder construir justamente a base do alicerce, né? E as primeiras, digamos assim, desenvolvimentos do sarcófago, que é uma das obras arquitetônicas mais bizarras e mais grandiosas, né? Dos últimos décadas, e que vai ficar aí como umas pirâmides do Egito, milênios, né, contaminando e tal, sabe? Então, e uma perspectiva, uma splash page da cidade, que se você não souber, parece uma cidade de interior, de algum lugar, tranquila, funcionando, com um aspecto industrial de torres e antenas, né? Quando você vê os detalhes é que você vê que a cidade está sendo reivindicada pela natureza. Então essas fotografias, elas são um primor, não é? E até ele também tirou as fotografias das pessoas ali numa espécie de ponto de entrada, antes de você penetrar na cidade, na contaminação extrema, que também é um material rico do ponto de vista, que ninguém tira, né? Assim, do ponto de vista até documental. Então
um pequeno livrinho com fotos que cria uma narrativa ao mesmo tempo, assim, do ponto de vista documental, muito rica, porque é um olhar próprio, não é foto que você pega da internet, né? E ao mesmo tempo muito, assim, historicamente relevante, né? Porque traz elementos ali que não são usuais nessas fotos de internet, né? E dentro de um ponto de vista próprio, de um fotógrafo que estava ali testemunhando. E ao mesmo tempo cria uma narrativa interessante sobre o fim da civilização. Como a civilização é frágil, né? Como as coisas que a gente constrói para manter a civilização, elas arruinam. E assim, a própria energia elétrica, né? O próprio reator, que em teoria só geraria energia elétrica, ele mesmo destruiu essa civilização, né? E em poucos anos não vai existir nada ali. Talvez, né, a humanidade se extinga e o próprio sarcófago vá desaparecendo, não é? E não é? Então, como é frágil, né? Como a ilusão da civilização ela é perigosa porque os itens que ajudam a manter essa civilização são frágeis, são feitas de um material que a natureza esmaga, porque a natureza tem tempo. A natureza tem tempo. Então, aqui, nas fotos do Murilo, tinha se passado o quê? 20 anos, mais ou menos, 10, 15, 20 anos, da explosão do reator. Agora a gente está quase 30 anos, né? Então agora a natureza avançou ainda mais, embora de certa forma ela recue um pouco porque existe agora um turismo, né? Até depois da série, né? Também essas fotos demonstram como a série era muito exagerada no sentido hollywoodiano, o mau sentido do exagero, né? Essas fotos colocam a coisa meio que numa dimensão real, né? Do que foi a catástrofe, porque foi uma catástrofe mais da civilização, de um modo de vida, de uma percepção do universo otimista, né? E dos recursos, da exploração dos recursos, do que propriamente uma destruição no sentido assim de um genocídio, né? Então é um material espetacular, as fotos têm uma qualidade incrível e como eu falei, foi tudo feito em casa, na mão, né? Então é um mérito imenso para o Murilo, né? O fotógrafo, o editor, tudo mais do Fotozine. E é importante, né? Eu acho que o Zine ele tem esse ar de algo que vai a qualquer momento, né? Ele é, de certa forma, todos os zines que eu falei aqui, mas especialmente o Chernobyl, ele é como se ele expressasse um pouco, né? Nele mesmo, né? Na mudança que o papel toma. Ele suja um papel, que não é aquele papel plastificado, né? Dos livros assim das grandes editoras. Ele vai sofrer modificações, ele vai deixar de existir, né? Como tudo mais da civilização. Então é isso, espero ter apresentado bem esse material da maneira como eles mereciam e vou deixar os links de apresentação desse material, que daí vai ter os contatos e tudo mais aqui embaixo, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e tchau.